né? Ontem mesmo a Michelle Bolsonaro, ela que se pronunciou mais, os dois fizeram questão de usar as redes sociais para mostrar descontração. Ela colocou stories, o Bolsonaro depois também colocou uma foto dele ali, tomando café da manhã, enfim, ele ali mais à vontade rindo. Mas a Michelle, ela justificou dizendo que ela não ia se submeter a prestar um depoimento em um local impróprio. Os advogados dele, ainda eles na sede da delegacia da Polícia Federal, ele publicou um texto, né, enviou à imprensa falando que eles só iriam falar diante de uma justiça que fosse competente para aquilo, usando os argumentos de Augusto Aras. E aí, Josias, isso depois, durante o depoimento, ficou todo mundo assim, será que não vai dar em nada? Isso quer dizer, eles podem usar esses argumentos de que o Supremo Tribunal Federal não é competente para isso, que Bolsonaro não tem foro privilegiado. Quer dizer, eles podem conseguir esse encaminhamento para dar em nada, esse julgamento das joias? Acho muito difícil dar em nada, né, Fabíola? Agora, do ponto de vista jurídico, o silêncio do Bolsonaro foi a saída encontrada pelos advogados para ganhar tempo nesse inquérito sobre as joias, né? Serve para questionar a legitimidade do Alexandre de Moraes na condução desse caso, né? E se tornou vital esse tempo para dimensionar o tamanho do estrago produzido pela colaboração do Mauro Cid. E, do ponto de vista político, os aliados do Bolsonaro estão achando que essa estratégia deve abrir uma fenda difícil de ser reparada na imagem do Bolsonaro. Eu falava com o ex-ministro do Bolsonaro, Fabíola, achei muito interessante uma analogia que ele fez entre o drama do Bolsonaro e o calvário que foi vivido pelo Lula no auge da Lava Jato. Aí ele deu uma frase que me pareceu muito curiosa, e não é um anti-bolsonarista, ao contrário, é um ministro que é um ex-ministro do Bolsonaro, que é um entusiasta do bolsonarismo. Ele disse: as joias estão virando o triplex do Bolsonaro. Aí ele enumera as semelhanças, né? É, ele diz que há um ingrediente de vantagem pessoal, né, nos dois casos. Há agora, no caso do Bolsonaro, o surgimento de um réu colaborador, que é o Mauro Cid, a efervescência do noticiário e um juiz obstinado. A diferença, disse o ex-ministro, é que o Sérgio Moro, que foi o algoz do Lula, ele atuava ali no térreo do judiciário, né, na primeira instância. Havia três instâncias recursais acima do Sérgio Moro. O Alexandre de Moraes, que é o carrasco do Bolsonaro, ele opera no Supremo, está ali na cobertura do sistema judicial. Então, são menores as chances, Fabíola, para responder objetivamente a sua pergunta, são menores as chances de reverter eventuais sentenças condenatórias contra o Bolsonaro. Como é que se vai recorrer de uma decisão do Supremo? E o Alexandre de Moraes está tendo o cuidado de ou consultar ou até mesmo submeter à apreciação dos seus pares ali as decisões que ele vem tomando nesses processos que estão sob a sua relatoria. Somando-se, se a gente soma os três últimos depoimentos do Mauro Cid, ele falou à Polícia Federal por cerca de 24 horas. É como se ele tivesse passado um dia prestando depoimento. Quando anunciou a disposição do Mauro Cid de colaborar, o doutor César Bittencourt, que é o terceiro advogado dele, disse que o cliente dele ia revelar detalhes sobre a venda e a recompra de um relógio Rolex. Hoje é de supor que o Mauro Cid tenha contado muitos segredos, além desse, que vão muito além dessa questão do relógio, né? Então, na avaliação desse ex-ministro, o que eu achei interessante, Fabiola, o caso das joias, assim como o processo que resultou lá na prisão do Lula, lá atrás, é de fácil compreensão. As pessoas olham e entendem, ó, tinha ali uma coisa de valor e o cara tentou se apropriar disso. A exemplo do Lula, o Bolsonaro passou a enfatizar agora mais os supostos vícios processuais que os advogados dele estão identificando no processo. A diferença é que, embora questionasse também a legitimidade do Moro, como faz agora o Bolsonaro com Alexandre de Moraes, o Lula não se negou a depor quando foi intimado. Então, a impressão dos aliados ali, Fabiola, é de que esse medo das revelações do Mauro Cid ajudem a formar, a produzir um anti-bolsonarismo semelhante ou até superior
aquele antipetismo que impulsionou a vitória do Bolsonaro lá em 2018. Vou esmiuçar aqui com o Josias de Souza, essa pesquisa Datafolha que saiu ontem, foi super interessante, movimentou os bastidores políticos ontem à tarde, a corrida à Prefeitura de São Paulo. Tinha saído lá atrás uma pesquisa menor sobre a disputa em São Paulo, agora saiu a pesquisa Datafolha falando sobre a disputa em São Paulo. E olha só, Guilherme Boulos na frente com 32% das intenções de voto e Ricardo Nunes, o prefeito que até pouco tempo aí era bem desconhecido, em segundo com 24% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Tabata Amaral, a deputada federal, aparece em terceiro lugar com 11%, empatada tecnicamente com Kim Kataguiri, também deputado federal do União Brasil, os dois mais ou menos da mesma geração, só que com perfis absolutamente diferentes, né? Entre os nomes já colocados para disputa, fica em quinto lugar o ex-deputado Vinícius Poit, do Novo, com 2%, branco ou nulo 18%, e que é um número alto e normal, né, para um período tão longo aí que a gente tem até as eleições, que é no ano que vem, outubro do ano que vem, mais de um ano, e 5% não souberam indicar o seu nome preferido. Bom, na repercussão nas redes sociais, Guilherme Boulos coloca: a pesquisa Datafolha mostra que São Paulo quer mudança, que mesmo 380 milhões de reais gastos em publicidade não escondem o abandono da cidade. Será uma honra poder representar essa alternativa de mudança no próximo ano. Vamos devolver São Paulo ao seu povo. Ele que recebeu também muitos apoios, inclusive de petistas, nessa divulgação da pesquisa. Já o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, coloca: a campanha eleitoral começa apenas no ano que vem e até lá temos muito trabalho pela frente. Focamos nas questões administrativas e financeiras, e só com as finanças totalmente equilibradas tem sido possível realizar grandes mudanças. Aí ele coloca aqui, ó: o resultado da pesquisa reforça o que venho sentido nas ruas, reconhecimento da população com o que estamos fazendo. O Datafolha mostra uma fotografia do momento, o foco da gestão é continuar trabalhando para entregar obras e realizar ações que melhorem qualidade de vida das pessoas. Bom, mas aí o Datafolha hoje divulga a análise, né, da população em relação à gestão Ricardo Nunes, e nessa análise o Datafolha mostra que Ricardo Nunes é considerado regular por 49% dos entrevistados da cidade de São Paulo. 23% aprovam a gestão atual da prefeitura e 24% reprovam a gestão. Esse índice é regular aí só encontra paralelo na época com Covas, em 2020, segundo o Datafolha. Vamos lá, Josias, uma análise dessa disputa em São Paulo. Te surpreende Boulos à frente ou te surpreende ainda mais Ricardo Nunes com 24%? O Boulos não nos surpreende, Fabiola, com aparecer com 32% à frente, porque ele foi um candidato muito competitivo na última eleição municipal, né? Chegou ao segundo turno, disputou ali, travou uma disputa com grandes chances de êxito até. Então, não é surpreendente, ele tem um recall aí importante, e não é surpreendente não que ele apareça em primeiro. O Ricardo Nunes, a posição dele, numa segunda colocação com 24%, é até mais surpreendente, porque era até bem pouco um personagem absolutamente desconhecido. Ele herdou a prefeitura do Bruno Covas, né, que morreu de câncer, e está lá há pouco mais de 2 anos. Né? Então, surpreende mais do que a presença do Boulos. Agora, eu chamaria a atenção, Fabíola, para um detalhe que eu acho que é mais relevante para essa fase que nós estamos vivendo. Nós estamos há mais de um ano da eleição para prefeito. As pessoas ainda não estão ligadas na disputa municipal. Nessa fase, vale mais para a aferição da preferência do eleitorado o resultado da pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea vale mais para essa aferição do que a estimulada. A estimulada é quando o pesquisador apresenta ali para o entrevistado uma cartela com os nomes dos candidatos. Segundo o Datafolha, nessa manifestação espontânea, sem que seja apresentado à pessoa nenhuma lista de candidatos, nessa manifestação espontânea,
é, 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 quase 8 em cada 10 pesquisados em São Paulo, eles não conseguem se lembrar de nenhum candidato da sua preferência à Prefeitura de São Paulo, ou já declaram de antemão a intenção de anular o voto ou de votar em branco. 72% dizem que não lembram de nenhum candidato, não vem à memória nenhum candidato para citar como seu preferido. E 7% já dizem de antemão que vão anular o voto ou vão votar em branco. Você soma esses 2 percentuais, você chega a 79%. Significa dizer, Fabiola, que há 14 meses da eleição municipal de São Paulo, o eleitorado da maior capital do país é uma espécie de latifúndio à espera de nomes que o ocupem. Então, é uma disputa absolutamente aberta. Eu diria que, a essa altura, não dá nem para dizer que o Boulos é favorito sobre o Ricardo Nunes, porque são tantos os fatores que vão influir nessa disputa que não dá para dizer isso. Seria preciso uma bola de cristal para dizer isso. Muito arriscado. Então, o Boulos está um pouco mais bem posto. Nessa pesquisa espontânea, ele aparece ali com 8% dos votos, o Ricardo Nunes com 4%. Então, você precisa considerar que o Kim Kataguiri, por exemplo, ele nem deve ser candidato. Então, o eleitorado do Kim Kataguiri, ele tende a migrar para o Ricardo Nunes. Do mesmo modo, nessa pesquisa espontânea ali, ainda tem 2% de pessoas dizendo que vão votar num candidato do PT, sem citar o nome, mas revela uma preferência pelo PT. O PT não vai ter nem candidato, porque já fechou um acordo com o Boulos. Então, esses 2% tendem a migrar para o Ricardo Boulos. Então, eu te diria, Fabíola, que é uma pesquisa, é uma disputa absolutamente aberta. O Ricardo Nunes está no cargo e, portanto, tem muito dinheiro para gastar. Ele tem a máquina para utilizar, para cavalgar durante a disputa, e acho que há um leve favoritismo para o Boulos a essa altura, porque numa disputa com o Ricardo Nunes vão pesar aqueles chamados cabos eleitorais, né? E São Paulo terá uma eleição nacionalizada, com Lula do lado do Boulos e o Bolsonaro, se estiver vivo até lá, vivo politicamente, do lado do Ricardo Nunes. E hoje é muito provável que o Lula se consolide como um cabo eleitoral mais poderoso do que o Bolsonaro, sobretudo se os dados econômicos se consolidarem, se a inflação ficar sob controle, se tiver um crescimento econômico no ano que vem. Agora já diminuíram os dados do desemprego. Se esse cenário econômico se consolida favoravelmente, a tendência é de que o Lula tenha maior capacidade de transferir votos do que o Bolsonaro, que pode estar até preso quando a eleição ocorrer no ano que vem, né? De resto, o governo federal pode, com a máquina federal, compensar a máquina municipal e até estadual, que o Tarcísio de Freitas deve fechar com o Ricardo Nunes. A máquina federal pode compensar essa utilização das máquinas, da guerra de máquinas, que vai ocorrer também em São Paulo, Fabiola. E a guerra está a todo vapor, viu, Josias? É impressionante o que Ricardo Nunes tem feito aqui na cidade de São Paulo. Essa semana mesmo, aqui perto do centro, a gente que tem falado bastante a respeito do centro de São Paulo, justamente essa situação, né, de as pessoas nas ruas, muitas pessoas em situação de rua. Essa semana ele estava fazendo uma operação debaixo do Minhocão, levando todo mundo embora. Ele está fazendo o recapeamento nas ruas, né, a própria Marginal. Aí você tem aqueles trânsitos enormes que as pessoas reclamam, mas no final, olha, mas a rua está melhorando e tudo mais. Então, quer dizer, você vê realmente essa máquina. Eu acho que a gente. Eu já estou com meus 70 anos, né? Então eu entendo um pouco dessa surpresa toda, porque é um somar de efeitos que a gente está vivendo, né? Essas informações, elas há muito tempo interessam ao comércio. Eu comecei a trabalhar com vigilância sanitária em 1998. Em 1998, as farmácias já vendiam essa informação
para duas grandes empresas que fazem coleta dessas informações e entregam essas informações para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica baliza suas vendas, seus preços, por essas informações que são passadas para as farmácias, são consolidadas por essas empresas que trabalham com dados para a indústria farmacêutica. É óbvio que, de vez em quando, também o governo vai lá e pega os dados O compromisso das empresas, dessas empresas que coletam esses dados, é não entregar para o governo. Mas o governo acaba tendo acesso a esses dados por vias transversas. Mas esses dados sempre foram coletados, aqui no Brasil e fora do Brasil. Agora, o uso deles é que era diferente. Orientar a indústria é uma coisa mais sadia do que orientar quem vende carro. É uma discussão interessante. Até agora, essa discussão nunca teve espaço para ser realizada. Aí, de repente, o instrumental de processamento desses dados e de venda desses dados se transformou muito com essa explosão do uso de computadores, de tecnologia da informação, inteligência artificial, machine learning, enfim, essa transformação no mundo digital e essa exposição das pessoas a partir de grupos que querem vender coisas e conseguiram enxergar através, por exemplo, de se está grávida, se não está grávida, se toma pílula, se não toma pílula, diversas possibilidades de aumentar suas vendas. É um mundo novo e é um mundo distópico. E esse mundo novo e esse mundo distópico exige novas atitudes, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, tem coisas que nós vamos ter que atualizar, já deveríamos ter atualizado, mas precisamos da Amanda para fazer esse alerta. Mas não é proibido, doutor Gonzalo? É isso que eu fico pensando, porque isso é uma questão, claro, que a gente tem que falar da Lei de Proteção de Dados, a Amanda traz isso na reportagem, mas do ponto de vista de saúde, isso não é proibido? Essa intimidade do histórico de saúde do paciente? Veja, esse dado é um dado que está sendo coletado. Eu não sei quando começou. Eu sei que quando eu comecei a mexer com vigilância sanitária, 1998, isso já era coletado e era passado para as indústrias. É um dado que a farmácia capta e a farmácia passa para a indústria. Isso permite à indústria conhecer o mercado de varejo. Além do mercado de varejo, tem o mercado institucional, compra de medicamentos por hospitais, que a indústria também acompanha. Então, a indústria quer saber o que está acontecendo, quem está comprando o quê. O nome do paciente pode ser revelado nessa atividade quando tem uma receita médica. Quando não tem receita médica, o nome não será revelado. A maioria das compras são feitas sem receita médica, mas mesmo assim existe um componente importante de receita médica, porque tem muitos medicamentos que só são vendidos exclusivamente com receita. Então, esse dado sempre foi um dado sigiloso e que não deve ser revelado. O nome do paciente que compra um determinado medicamento. O cara está comprando um remédio para AIDS, o cara está comprando um remédio para tratar uma doença um pouco mais complicada, uma demência, um negócio desse. Então, esses dados são sigilosos e não deveriam ser passados. Eu não sei se são esses dados. Você sabe, Amanda? O dado da receita médica está sendo transmitido. Você sabe se esses dados são protegidos de certa maneira, não? Ou nada é protegido, Amanda? Gente, eu imprimi. Esse aqui são os meus dados na Raia Drogasil. São 39 páginas. Aqui tem tudo. O remédio que eu comprei, o dia que eu comprei, em que lugar eu comprei, o preço que eu paguei, o desconto, suposto desconto que eles me deram em troca dos meus dados pessoais. Então, como é que funciona essa venda dos dados para anúncio? Um anunciante quer, por exemplo, direcionar uma campanha de marketing para quem tem dente sensível, ou então para a gente usar um medicamento, para quem usa antidepressivo. Então, ele contrata esse braço da Raia Drogasil, a RDEDS,
A Aedes vai no seu banco de dados, vai selecionar todas as pessoas que tomam antidepressivo, por exemplo, mulheres que tomam antidepressivo de 25 a 30 anos que moram em São Paulo. E aí vai direcionar as propagandas para essas pessoas. Então, há o registro detalhado de todos os dados, todo o consumo que a gente teve nesse período longo de tempo. A LGPD é uma zona cinzenta em relação a isso, porque o dado de saúde é considerado na LGPD a modalidade de dado que mais tem que ser protegida, dado de saúde e dado de comportamento sexual, é considerado dado sensível. E tem um dispositivo na LGPD que diz que dado sensível não pode ser comercializado. É possível que haja uma vedação à comercialização do dado sensível. Só que isso ainda está em elaboração. A LGPD, de certa forma, é recente, então está na pauta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, regulamentar essa vedação a obtenção de vantagem econômica com os dados sensíveis. Então, há uma zona cinzenta, e enquanto existe essa zona cinzenta, os nossos CPFs são pedidos para que a gente tenha esses descontos, que podem chegar a 70%, e depois esses dados criam perfis, transformam a gente em audiência, para que a gente, então, receba os anúncios. Agora, em relação ao preço dos remédios... Oi, fale, doutor Gonzalo. Essa questão é uma questão mais moderna, né? Veja que em 1998, ninguém pedia o seu CPF e antes disso, não pediam o seu CPF. Esse negócio de CPF começou a vir quando as farmácias começaram a aumentar a sua competição e quiseram criar novos elementos para vincular o cliente à farmácia. O CPF é um vinculador de cliente à farmácia. Essa é uma discussão que a vigilância sanitária já travou no passado. É proibido incentivar a compra de medicamentos. Então, uma coisa que era proibida é compre 2 e leve 3. Porque se eu preciso de 2, eu não vou levar 3. Então, há uma luta constante da fiscalização de farmácias para impedir que a farmácia se transforme em um ponto comercial. A farmácia tem que ser um ponto de saúde pública e não um ponto comercial. Luta perdida, né, doutor Gonzalo? Luta perdida, porque elas viraram exatamente isso. Mas eu queria até tocar no assunto do preço dos remédios. A Amanda traz isso muito bem na reportagem e chamando a atenção que esses descontos são fantasiosos, né? Porque por que você dá o CPF lá? Você dá o CPF porque ele fala assim, a hora que eu fui na farmácia ontem, você chega lá, aí você fala, eu preciso do meu remédio. Aí ele pega e fala, o valor tá com o CPF tem desconto. Aí você fala, quanto que é o desconto? Não sei, me dá o seu CPF. É assim que funciona, você tem que dar o CPF. Aí você dá o CPF, quer dizer, já foi, né? Aí já foi. Aí o CPF já foi. Aí ele fala, olha, o remédio custa R$300. Com o CPF, sai por 150. Aí você fala, eu quero, pode pôr com o CPF. E assim vai. Vamos lá, doutor Vecina, como é que é a formação do preço desses remédios? São descontos mentirosos? É fake news? É desconto fake isso? Veja, o mercado de medicamentos é um mercado complexo e o que tem tabelado é o preço máximo ao consumidor. O preço máximo ao consumidor é uma ficção que nasceu do processo inflacionário brasileiro. Dado o processo inflacionário brasileiro, as indústrias se protegeram pondo um preço máximo elevado para caso exista um tabelamento, como existe um tabelamento, você tem um espaço grande para conseguir colocar o seu medicamento no varejo com um desconto que incentive o varejista a vender o seu remédio. Então, vocês não lembram, mas no tempo da CPI dos medicamentos, que nós tivemos isso lá no ano 2000, se discutia muito essa coisa do desconto, a dúzia de 10. Então, a indústria vende uma dúzia e cobra 10. Com isso, o farmacêutico o dono da farmácia, pode fazer um desconto excepcional na sua farmácia. Então, esta indústria dá um desconto maior, eu vou vender mais o produto desta indústria. Esse comércio é um comércio que a Anvisa lutou muito para tentar controlar,
para diminuir o aspecto comercial e melhorar o aspecto saúde pública nessa questão, mas nós, como você bem disse, perdemos a batalha. E eu acho que é a hora de recuperar essa batalha. E essa batalha diz respeito a como deve funcionar o estabelecimento farmácia. Hoje você tem farmácia vendendo ração de cachorro, tentando imitar as drogas que existem nos Estados Unidos, as vendedoras, as big lojas de vender de tudo nos Estados Unidos. A farmácia é um estabelecimento sanitário. Deveria vender exclusivamente produtos que interessam à saúde pública, eventualmente cosméticos, alguma coisa assim, mas certamente nós estamos perdendo a batalha e estamos transformando a farmácia num estabelecimento exclusivamente comercial, que quer agora fazer, está fazendo exames de laboratório, que quer dar consulta na farmácia, como tem no México, a consulta na farmácia. O sujeito tem um médico na farmácia que receita o remédio que vai ser vendido pela farmácia. A farmácia quer ter marca própria. Então, a droga Raia, por exemplo, ela tem lá uma marca chamada Nides. É a marca dela. Você vai lá no esparadrapo, tem esparadrapo Nides. É a marca da farmácia. A Droga São Paulo tem uma marca dela. As grandes redes têm suas marcas próprias. De medicamento ainda não, de medicamento ainda é proibido, mas desses outros produtos, particularmente esses que são usados no cuidado diário, está cheio de marca própria. O que a marca própria faz numa farmácia? Ela incentiva a compra daquela que é a marca própria dela, né? Vai pôr na altura do olho, vai fazer um monte de coisa. Então, a farmácia tem que ser melhor regulamentada para que a gente possa ter um estabelecimento de saúde pública e não um estabelecimento comercial vendendo veneno, porque o remédio, em última análise, é um veneno que, usado de maneira adequada, pode tratar, mas usado de maneira inadequada, quando, por exemplo, eu compro 3 eu pago 3 e recebo 2, o contrário, né? Compro 2 e recebo 3, é um incentivo ao consumo de medicamentos. Isso é um equívoco. A vigilância sanitária sozinha já perdeu essa batalha para as grandes redes de farmácia. Tá acontecendo.